Hoje é o nosso 6º dia da série 21 dias de preparação para a crise final. E o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, não se esqueçam de deixar aí o seu like e lá no finalzinho do vídeo façam também um comentário para assim ajudar na divulgação dessa mensagem, ok? E todos aqueles que quiserem, é claro, deixem o seu pedido de oração, porque diariamente estou orando por todos os pedidos que são feitos aqui nesse canal. E dizem as Escrituras: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, não foi por acaso que Deus estabeleceu que a única maneira pela qual os nossos pais poderiam ser tentados era através de uma árvore frutífera, pois o próprio Deus colocou o desfrutar dos alimentos que Ele fez como uma das coisas mais prazerosas aos seres humanos. Havia um desejo santificado no coração do homem em degustar dos banquetes naturais que o Senhor estendeu sobre toda a criação. E após a queda do homem, esse desejo natural se transformou em uma das mais fortes concupiscências da carne. Veja, quando Eva se deixou ser enganada pela serpente, antes da Bíblia relatar que ela experimentou o fruto porque aquela era uma árvore desejável para dar entendimento, a palavra de Deus disse que a mulher viu que a árvore era boa para se comer e também agradável aos olhos. E, através desse relato, percebemos que o motivo para Eva tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal e comê-lo não foi apenas por causa do desejo de se tornar conhecedora do bem e do mal, mas também porque o seu apetite foi aguçado e ela desejou experimentar e saborear o fruto que estava diante dos seus olhos. E depois de alguns instantes de prazer, enquanto ela saboreava o doce fruto, Eva teve então toda uma existência marcada pelo remorso daquela sua atitude. Veja, um time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Satanás, ele conhecia muito bem esse ditado, que é verdadeiro, e por causa disso, ao serem levados os filhos de Israel para o cativeiro babilônico, observando as qualidades espirituais e também intelectuais de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Satanás os tentou da forma mais cruel para com os desejos da carne, a fim de obter uma completa vitória sobre aqueles jovens, porque ele sabia que se estes caíssem na tentação da condescendência com seu apetite, nunca poderiam ser usados por Deus para trazer à luz da verdade aquele povo pagão que se encontrava em trevas. Mas, por vencerem a primeira condescendência, a primeira tentação, mais para frente Daniel então pôde vencer a condescendência com a presunção, porque após Nabucodonosor perguntar se ele podia revelar o sonho que ele havia tido, Daniel não tomou para si a honra, mas ele afirmou para o monarca que somente Deus poderia revelar esse mistério, porque Deus mesmo havia dado o sonho ao rei. Também, mais para frente, ao serem tentados na questão da adoração, os 3 amigos de Daniel permaneceram de pé em meio àquele mar de gente que se prostrou diante da estátua de ouro, a qual foi levantada lá na planície de Dura, na província de Babilônia. E por fim, o próprio Daniel também resistiu à prova da adoração ao ignorar completamente o decreto do rei Dário, o qual condenava à morte todo aquele que, no prazo de 30 dias, fizesse qualquer petição ou qualquer oração a um deus ou um homem. Veja, ao cair Eva na condescendência com o apetite, imediatamente ela também caiu na condescendência com a presunção, porque ela raciocinou que poderia ocupar uma posição mais elevada do que aquela que Deus lhe havia dado. E após ela condescender com a presunção, por fim, ela caiu na tentação da adoração, porque desejou ser uma deusa. Mas, sem contraste, Daniel e seus amigos venceram a condescendência com o apetite, e mais tarde venceram a condescendência com a presunção, e por fim, também foram vitoriosos quando tentados na questão da adoração. E da mesma forma, a primeira tentação de Jesus também foi direcionada à condescendência com o apetite. Mas sua resposta ao tentador foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E logo após Jesus obter vitória sobre a condescendência para com o apetite,
ao ser levado até o pináculo do templo e ser tentado a lançar-se dali abaixo para se averiguar se os anjos de Deus o guardariam de se chocar com o solo, Jesus também venceu a tentação da presunção e repreendeu ao maligno, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, ao ser tentado a adorar a criatura em vez do Criador, Jesus responde ao atrevido enganador: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amigos, na palavra de Deus não existe coincidência. E esta sequência de quedas na vida de Eva e a sequência de vitórias na vida de Daniel e seus amigos e também de Jesus se deram primeiramente porque Eva condescendeu com o apetite, enquanto os outros venceram a tentação do apetite. Nossos primeiros pais são o exemplo que temos que evitar, mas Jesus é o exemplo que precisamos imitar. E o próprio Jesus diz que aquele que vencer da mesma forma que ele venceu, se assentará em seu trono, assim como ele se assentou no trono do seu Pai. Apocalipse 3, 21. A regra é clara. Se não vencermos na questão da condescendência com o nosso apetite, certamente cairemos nas demais tentações. Portanto, fazer a reforma alimentar faz parte das obras, das ações, as quais devem operar juntamente com a nossa fé para recebermos a promessa do Espírito Santo. Mas talvez alguém pergunte: e se porventura eu não quiser fazer a reforma alimentar, será que existe possibilidade de mesmo assim passar por um verdadeiro reavivamento e receber a plenitude do Espírito Santo? Bom, eu separei alguns textos do Espírito de Profecia que respondem a essa pergunta. Se debilitamos essas faculdades da mente e do corpo em virtude de hábitos errôneos ou tolerância para com o apetite pervertido, ser-nos-á impossível honrar a Deus como é nosso dever. É impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência torna impossível a santificação do corpo e do espírito. É impossível a homens intemperantes avaliar a expiação. É impossível apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo quando esse corpo está cheio de corrupção e enfermidade em virtude de pecaminosa condescendência. É-vos impossível crescer em força espiritual enquanto vossos apetites e paixões não estiverem sob controle. Bom, se queremos receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas e termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, sem a reforma alimentar, a qual Deus nos ordena, isso nos será impossível. Amigos, de que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a vida eterna? E se sua resposta foi: de nada adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? Então, agora eu lhe pergunto: do que adianta o homem condescender com seus apetites e provar de todas as iguarias desta terra e perder a vida eterna? Veja, nós só podemos receber o selo de Deus se antes o Espírito estiver nos concedendo constante vitória sobre a carne, o diabo e o mundo. Mas se a nós é impossível receber a plenitude do Espírito Santo sem que antes façamos uma reforma alimentar, consequentemente, nunca poderemos receber o selo do Deus vivo. E sendo assim, permanecer condescendendo com o apetite é o mesmo que assinar o nosso próprio atestado de óbito eterno. Que o Espírito Santo nos ajude a meditar nessas palavras e que Ele nos dê forças para tomarmos a única decisão plausível: fazer uma reforma alimentar para purificar o templo do Espírito Santo, a fim de que Ele more em plenitude em nossa vida. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e adorado seja seu santo nome. Pai, somos fracos e facilmente caímos na condescendência com o apetite. Senhor, dai-nos forças para resistirmos essa tentação, para que possamos receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe grandemente
e eu espero vocês no dia de amanhã.